Boa tarde a todos. Então, continuando o nosso vídeo 2 sobre doença do refluxo gastroesofágico, manifestações clínicas. Eu sou a professora Jaqueline Ratier e sou responsável pela disciplina da sexta fase, módulo da criança 4. Então, agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre, nós tínhamos parado, então, sobre as manifestações respiratórias. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, é importante, então, nós verificarmos, primeiro, esses pacientes serem atendidos por um alergista ou pneumologista, que podem fazer exame, teste de alergia, para ver se esses sintomas, né, são referentes à alergia ou à investigação, como eu havia falado. Então, em relação às pneumonias recorrentes, também falei sobre a microaspiração. Eu tive uma paciente que ela estava com tosse há uns 3 meses e foi no otorrino, no alergista e não detectavam a causa. Essa paciente, principalmente à noite, ela tinha tosse, então ela foi encaminhada para o gastroenterologista pediátrico e, desculpe, e o que para a investigação da doença do refluxo. E nós vamos ver no vídeo sobre diagnóstico e tratamento como nós poderemos verificar a doença do refluxo. O refluxo gastroesofágico pode precipitar sintomas de asma, tanto por via do reflexo vagal, desencadeado pela presença de ácido no esôfago, como por microaspiração do conteúdo gástrico na traqueia. Por outro lado, a asma pode promover o refluxo gastroesofágico através da mudança de pressão intratorácico durante a respiração. Então, existe uma pesquisa, inclusive com camundongos, onde foi colocado ácido no esôfago inferior desses camundongos. E este ácido no esôfago inferior, a pesquisa mostrou que esses camundongos desencadearam um broncoespasmo. Apesar dos mecanismos prováveis para essas manifestações otorrinolaringológicas, como rouquidão, pigarro, laringites de repetição, globos faríngeos, ainda não estarem totalmente esclarecidas, algumas evidências sugerem essa associação. O refluxo faringolaríngeo ocorre quando o refluxo gastroesofágico alcança as estruturas localizadas acima do esfíncter esofágico superior. O paciente pode apresentar, então, rouquidão, como eu havia falado, pigarro e muitas manifestações. Eu tive um paciente, filho inclusive de um otorrinolaringologista, que ele ia muito na emergência por laringite de repetição, sempre fazendo ou nebulização com adrenalina ou Pulmicorte, né? E aí essa nebulização, vamos ver, acaba o sintoma agudo. E aí falaram na emergência por que ele não ia
procurar a causa daquelas laringites de repetição. E aí ele me procurou e nós acabamos fazendo uma pH-metria e o menino tinha muitos refluxos gastroesofágicos, começamos o tratamento e ele melhorou. Então, não é os sintomas extradigestivo, nesse caso, otorrinolaringológico, são sintomas que não são tão comuns associados ao refluxo gastroesofágico. Mas nós temos que pensar nessas possibilidades quando essas crianças ou até adultos, eles não melhoram, né? O pigarro é algo que eles ficam fazendo bem assim, gente, para limpar a garganta. E muitas vezes eles atribuem, até os pais atribuem, a uma situação, dizem que é algo psicológico. E, na verdade, essa criança, ela está tendo a doença do refluxo. Então, muita atenção. Em relação às manifestações extraesofágicas, a gente ainda tem as aftas de repetição, dor de garganta crônica fica hiperemiada, muitas vezes o otorrino vai examinar, fazer uma rinoscopia, e essa rinoscopia apresenta eritema vamos dizer, das estruturas, né? E aí eles muito atribuem isso à doença do refluxo, ao ácido refluído. E não vamos esquecer que muitas vezes as crianças apresentam, principalmente em pré-molares e molares, erosões do esmalte dentário. Então, esses pacientes, eles vão ser encaminhados do dentista. Então, o dentista, ele tem que estar atento, e as odontopediatras principalmente, atento a essas erosões, essas manchas em pré-molares e molares, muitas vezes, então, esse desgaste do dente, muitas vezes sem outros sintomas, sem pirose, sem tosse, sem outros sintomas de refluxo gastroesofágico. E ele só tem isolado, então, essas erosões. O que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que alertar a classe de odontopediatras. Eles têm que ser alertados para quando tiver essas manifestações ser encaminhada. Eu vou ser sincera que cada vez está aumentando digamos, esse conhecimento dos odontopediatras e eles estão encaminhando. Inclusive, um ano passado, retrasado, eu recebi 2 pacientes com essa queixa. E, por fim, alguns aspectos clínicos presentes na criança portadora de alergia à proteína do leite de vaca, que vocês verão com a professora Renata, também pode confundir com sintomas de doença do refluxo gastroesofágico. Então, o guidelines de refluxo gastroesofágico da gastroenterologia europeia, eles colocam que o lactente pode ter vômitos e esses vômitos não serem sintomas de doença do refluxo. E essas crianças com vômitos, uma perda ponderal, podendo ter alguma perda ponderal associada, elas se beneficiariam com uma dieta de 4 a 8 semanas de hidrolisado proteico ou de aminoácidos, que então essas crianças se beneficiariam, né? Então, esse segundo vídeo
ele... Opa, desculpe. Então, eu concluo agora sobre as manifestações clínicas, e aí depois eu farei o vídeo sobre diagnóstico e tratamento.